E eu vim falar para vocês hoje das complicações possíveis que podem acontecer num paciente que tem pedra na vesícula. Eu sou Caroline Petersen, cirurgiã do aparelho digestivo. Vem comigo aprender sobre pedra na vesícula. A vesícula, ela tem a função, ela é um órgão no formato de pera, que fica aqui na região do hipocôndrio direito, que tem a função de armazenar a bile que é produzida no fígado. Então, o fígado produz a bile, 800 a 1000 ml de bile todos os dias, que passa por um canalzinho e vai ser armazenado na vesícula. Quando a pessoa come alimentos mais gordurosos, envia-se uma mensagem através de um hormônio solicitando que a vesícula se contraia para eliminar a bile aqui no duodeno. Então, na nossa maquete, vocês vão imaginar o fígado tá aqui em cima, isso é vesícula biliar, isso é o canal da bile, da via biliar, que vai desembocar no intestino, no duodeno, na primeira porção do intestino. E esse aqui é o pâncreas, que também tem uma conexão aqui, um ducto que vai desembocar aqui no duodeno. Quando há esse desequilíbrio e existe uma supersaturação de sais biliares e colesterol dentro da bile, existe a formação dos microcálculos, cálculos e assim por diante. E quando há esses cálculos na vesícula biliar, quais são os problemas que podem acontecer? Então, inicialmente, a gente pode ter um cálculo dentro da vesícula biliar que vai impactar aqui na saída, né? Na entrada, melhor dizendo, do ducto cístico, do ducto que comunica a vesícula biliar com a via biliar principal. Então, quando existe essa obstrução da saída da vesícula biliar, da saída do conteúdo da bile aqui pelo cístico, o paciente pode evoluir com uma colecistite aguda, ou seja, uma inflamação aguda da vesícula biliar. Quando existe essa colecistite aguda, o paciente precisa operar de urgência. O paciente vai ter muita dor na região do hipocôndrio direito, do lado direito, acima, aqui, embaixo da costela. O paciente vai procurar o pronto-socorro, pode ter náuseas, vômitos associados, até quadros febris. E o paciente vai operar na urgência, que a gente chama, né? Quando não é uma cirurgia marcada. Quando esse cálculo ele é um cálculo pequenino e ele pode passar aqui pelo ducto cístico e impactar no ducto colédoco, na via biliar aqui, se existe essa impactação, o que acontece? O fígado, que está aqui em cima, ele vai continuar mandando a bile. Só que o cano que vai levar a bile do fígado da vesícula biliar até o duodeno, ele vai estar obstruído. E o que acontece? Se está obstruído, a bile não consegue passar. E aí existe o que a gente chama de icterícia obstrutiva. O paciente vai começar a ficar amarelo, com bastante dor. É o que a gente chama de cólica coledocociana. Por que existe dor? Porque essa via biliar ela vai se contrair para tentar empurrar esse cálculo, empurrar aquela obstrução. Então, o paciente tem uma dor muito importante nessa região, pode vir para a região central, pode ir para dorso. É uma dor muito forte. E, além disso, o paciente vai ficar amarelo, a esclera do olho fica amarela, a língua fica amarela, a palma da mão, às vezes o paciente inteiro fica bem amarelo, né? Esse nível de amarelidão, digamos assim, vai depender do grau de obstrução, de quantos dias o paciente está obstruído e quanto de bilirrubina está sendo acumulada na pele do paciente para dar aquele tom de amarelo. Outra complicação que pode acontecer nessa impactação do cálculo aqui no colédoco, né? Que a gente chama de coledocolitíase, isso que eu expliquei há pouco, a complicação da coledocolitíase. Quando existe uma coledocolitíase, além da coledocolitíase, pode haver também uma pancreatite. O que é isso? Como eu falei, este canal do pâncreas e o canalzinho da bile, eles ambos desembocam no duodeno. Se existe um aumento da pressão aqui por conta da impactação de um cálculo na via biliar, no colédoco, isso pode reverberar no aumento da pressão aqui dentro do pâncreas. E esse pâncreas, ele pode inflamar. As enzimas pancreáticas, elas podem se transformar, serem liberadas dentro do parênquima pancreático e começarem a digerir o seu próprio parênquima. E isso vai gerar uma inflamação, que é conhecida como pancreatite aguda. A pancreatite aguda é uma doença potencialmente muito grave, né? A imensa maioria são casos leves, mas a pancreatite pode ter casos potencialmente graves,
casos graves que levam o paciente a ter falência de múltiplos órgãos, precisar de UTI e, inclusive, vir a óbito. Então, pancreatite aguda é uma doença potencialmente muito grave e a maior parte das pancreatites agudas, 80% a 90%, são causadas exatamente por pedra na vesícula, por colelitíase. Então, só para vocês entenderem a magnitude da complicação, das complicações que uma pedra na vesícula pode ter. Quando a pedra ela permanece apenas dentro da vesícula, né, ela pode gerar quadros de cólica biliar, dor após a alimentação, dependendo principalmente do tipo de alimento. Isso a gente chama de colelitíase ou colecistopatia calculosa. Mas se a pedra sai de dentro da vesícula, ela pode gerar coledocolitíase ou pancreatite, quando são cálculos pequenos que conseguem atravessar o ducto cístico, ou quando são cálculos um pouco maiores que conseguem impactar aqui nessa região do infundíbulo da vesícula biliar, você pode ter quadros de colecistite aguda, que é a inflamação da vesícula, e nesse caso você precisará operar de urgência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, compreendido as principais complicações. Existem outras complicações, existe síndrome de Mirise, outras complicações das pedras, dos cálculos, mas essas são as complicações mais frequentes. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida podem mandar mensagem por aqui.